Pessoal, vamos então para a nossa próxima aula. Regra para a segunda e demais entradas no gerenciamento de alavancagem. Tá? É aquele gerenciamento que você faz a adição de contrato no próximo sinal. Tá? No próximo sinal e não dentro da reentrada, que é aquele plano, né? Aquela estratégia de contingência da operação. Tá bom? Então, quais são as regras, né? Como que vai funcionar? Ó, a segunda entrada só deve ocorrer se o trade da primeira entrada está no gain. Tá? Por quê? Porque você vai utilizar do próprio dinheiro do mercado para poder potencializar, escalar, exponencializar os seus ganhos, tá? Nas demais entradas. Então, por esse motivo, a gente só vai fazer adição de contrato se o trade da primeira estiver no gain, tá? A terceira entrada só deve ocorrer se a segunda estiver no gain, e assim sucessivamente, tá bom? Um exemplo aqui, a gente teve uma primeira entrada aqui em cima, teve uma segunda aqui, teve uma terceira aqui, tá? Essas aqui, com adição de contrato, só pode ocorrer caso você tenha pegado uma pontuação da anterior, da operação anterior, tá? Aí sim você pode estar realizando essa operação com adição de contrato, porque o seu risco, na verdade, é do próprio dinheiro do mercado, e aí você escalona esse valor, tá bom? Aqui, ó, e onde, né? Quais são as regras, né? Vamos dizer que são duas regras, né? A questão do financeiro, que elas têm que estar no gain da anterior para você fazer esse tipo de entrada nesse tipo de gerenciamento. E a segunda entrada é a questão da região, tá? Sempre, como já foi colocado para vocês lá atrás, a favor da região de fibra, porque são os pontos de retração, onde o preço ele vai tender a retrair, tá? Aqui, acabei não colocando aqui, mas muito provavelmente aqui é aquela região ao contrário da 61,8, tá? Que são três regiões, 50% da pernada, depois tem a 38,2 e depois tem a 61,8, tá? Aqui provavelmente ficou na 38,2, tá bom? Então, as duas regras são, primeiro é o financeiro, tem que estar no gain da primeira operação, e a segunda é a região, tem que estar na região de FIBO, tá? Essas são as duas regras para a gente estar fazendo segunda e demais entrada dentro, escalando contratos, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos ver. O mercado está rolando, vamos ver se a gente tem um exemplo dessa situação, o mercado acontecendo. Eu vou pegar o MetaTrader aqui, que a gente consegue avaliar, ou questão do volume também. Ó, então aqui, ó, aqui esse exemplo aqui eu acho que foi de ontem, tá? Teve uma entrada aqui, teve uma entrada aqui de venda, e aqui ele te deu a segunda condição, o segundo sinal de entrada de venda também, tá? Ele confirmou aqui estrutura de preço de reversão, ele confirmou aqui questão dos volumes. Se a gente pegar, deixa eu arrastar isso aqui. Eu vou pegar aqui a questão da FIBO, só para a gente demarcar aqui para ver essa região, tá? Olha só, ele respeitou a região de 50% aqui, tá? Ó, a POC, olha que doideira. Se eu ajustar no pavio certinho aqui, olha só onde ficou a agressão da venda. POC de posição, na verdade, né? Justamente na FIBO de 50%, tá? O mercado veio, respeitou, fez estrutura, a gente tem uma venda aqui, a gente faz a segunda entrada aqui, a segunda venda aqui, tá bom? Hoje, vamos arrastar isso aqui. Hoje a gente teve uma segunda entrada também, teve uma primeira entrada ali. A gente está, esse daqui é um M4. Olha só, a gente teve essa primeira entrada, estocástico, padrão, tal, volume confirmou, venda. Ele veio até aqui, corrigiu. Olha só, na verdade é aqui, né? Essa pernada agora saiu daqui, ele tem que voltar até aqui, a gente consegue vender novamente, tá? Por conta das regiões da fibra. E olha só como ele respeitou e fez estrutura no 50%.
Marcou, refugou, agressão. Olha só, primeira entrada, segunda entrada aqui da operação, tá bom? Então aqui é um exemplo aí referente à entrada da operação, tá? Tem a primeira entrada aqui e aí você tem a segunda condição de entrada aqui no segundo sinal, adicionando contrato, tá bom? Tá? Só, então essa é a nossa regra para segunda e demais entrada, adicionando contrato no gerenciamento, tá bom? Pratique bastante e tamo junto.